Já estamos de volta. O assunto de hoje é cohousing e co-living. Com a gente aqui no estúdio, o professor Bento da Costa Carvalho Júnior, coordenador do Grupo de Trabalho Moradia da Unicamp, responsável pelo cohousing sênior Vila Conviver, e Mari Pini, artista plástica, que pratica o co-living na Casa Tucuna. Enfim, continuando então aqui a nossa conversa, o que eu gostaria de saber? Conviver em comunidade requer um certo desprendimento, não é? Porque, afinal de contas, a gente está acostumado a comandar e mandar no espaço onde a gente mora. Muitos conflitos já administrados, muitos aprendizados, né? Muitos aprendizados. Realmente, o que a gente verifica é o seguinte, nem todo mundo está preparado para viver em comunidade. Viver assim num grupo que toma as decisões por consentimento, que tem um processo de decisão onde cada um, você tem rodadas onde cada pessoa coloca a sua posição. Enquanto não se constrói uma posição comum, a coisa não avança. E isso não é todo mundo que está acostumado. Então acaba tendo conflitos. Eu diria assim, que é muito complexo também. Hoje as pessoas têm uma vivência ou de condomínios ou de casas que as pessoas não convivem. Então, eu recebo muitas pessoas com cultura de quarto. O que significa cultura de quarto? A pessoa não sai do quarto. Eu achei uma pessoa que chegou na sua casa, e às vezes estrangeiros, pessoas, um arquiteto maravilhoso que vem do Canadá e lá, e você acha assim, não, uma pessoa interessante, opa, vamos conversar. Não, a pessoa chega, atravessa o oceano, chega na tua casa, escolheu a sua casa para estar, vai até trabalhar num escritório maravilhoso do Brakovic, maravilhoso. Mas essa pessoa, ela vai até lá, entra dentro do quarto. E se tranca lá. E se tranca. Você entende? Então, pessoas que levam a comida para dentro do quarto. Então, essa coisa, olha, por favor, vamos comer coisa. Eu adoro essa cultura da mesa. Então, os italianos, a mesa compartilhada, viva os né? italianos. Não tem um italiano que não chegue na tua casa, vai fazer um café da manhã de 2 horas, como um rei ali. Todas os horários de comida são muito importantes. Não, as pessoas não sabem sentar numa mesa, sabe? Ter esse convívio, essa arte do viver. Então, eu tenho uma minha sala de estar, ninguém pisa. Olha só. Eu tenho que transformar em outra coisa, porque não tem estar. Então, o deck, que é um lugar externo, que tem um monte de bananeira, pode pegar banana, pode, sabe, plantar e coisa e tal, é um lugar que tem mais convívio, porque também as pessoas fumam muito também, né? Então, vai para o externo justamente em função disso. Agora, eu fumar. Agora, isso também, imagino, que passa por traçar, por discutir como é que a gente vai conviver nesses espaços? Ou seja, tem um estatuto, por exemplo, que vocês fizeram? É uma coisa interessante que nós temos um estatuto feito. A época da elaboração do estatuto foi uma época muito conflituosa, não é? Porque a gente está acostumado com uma sociedade hierárquica, muito legal. Então, o estatuto tem esse caráter, né, legal e coisa que deixa tudo disciplinado, hierárquico. Quem manda, com muitas burocracias e muitos individualismos, né? E tudo muito disciplinado. E comunidade é algo que tem que ser natural, tem que ser prazeroso e coisa assim. Então, foi um grande aprendizado a época de elaboração do estatuto. Porque você tem pessoas que são mais hierárquicas, as coisas têm que ser assim, não é porque tem que ser assim. E você tem outras pessoas que aprendem, nós descobrimos muito rápido que ninguém é dono da verdade. Por mais que você estude um assunto, quando você expõe aquele assunto, a pessoa que está ouvindo, ela faz um comentário, às vezes com uma visão que você não teve. E a coisa fica mais rica. E nós descobrimos que a matemática de cohousing é 1 mais 1 igual a 3. Ah, que legal. Porque adorei essa conta. O resultado é sempre maior do que o do indivíduo. Claro. Desde que você esteja aberto, né, para isso, né? Aberto. Então, qualquer comissão que estude um assunto é muito interessante. Às vezes as pessoas ficam uma temporada enorme estudando um assunto, vêm com o produto pronto e numa reunião geral alguém levanta a mão e traz algo novo.
Agora, numa dessa, vamos dizer assim, não tem curso, a gente não tem referências para isso, então a gente também foi aprender lá fora, né? Com as iniciativas da Dinamarca, da Holanda, Canadá, onde esse tipo de convivência social nessas comunidades intencionais, né, é muito mais frequente. Agora, eu pergunto assim, a questão de ser um co-housing sênior, isso também, vamos dizer, não segrega pelo fato de vocês estarem estarem dialogando entre pessoas sêniores. Não poderia ser mais aberto, em vez de já estar estratificando por idade? Aí tem Porque uma eu explicação. sinto muito a falta dos jovens. É uma questão importante, tem muita gente que poderia estar morando numa co-housing sênior no exterior e está morando numa co-housing multigeracional, porque prefere morar numa co-housing multigeracional. É uma coisa interessante que às vezes são pessoas que não tiveram filhos, não têm netos, e eles têm a oportunidade de ali terem muitos filhos e muitos netos, entende? Claro. O modo como eles descrevem o relacionamento deles com as crianças é como se fossem filhos e netos, uma coisa extremamente bonita. Mas a primeira co-housing sênior que surgiu na Dinamarca, ela surgiu dentro de um grupo que havia 3 co-houses multigeracionais, e um belo dia os idosos daquelas comunidades falaram, olha, aquelas crianças maravilhosas agora viraram adolescentes terríveis, entende? Música alta, isso, aquilo, e eles montaram a primeira co-housing sênior ali do lado. Então, existem as duas coisas. Mas o que a gente nota é que as pessoas que, apesar de estarem ali a partir dos 50 anos, elas mantêm toda a interação com as famílias, as coisas. Por exemplo, a nossa co-housing vai ter parque infantil para os netos, para quando forem visitar, e coisas assim. Ou seja, na verdade, a intergeracionalidade, ela permanece por essa convivência familiar e pode receber os amigos, não é? Que você tem lá um grupo amigos, super fechado. Netos, né? Amigos, netos, familiares, né? Agora, eu acho que uma questão também, conforme a gente vai envelhecendo, tem uma questão até de mobilidade, né? Tem a questão das doenças crônicas que vão se avançando e criando uma série de dificuldades. Então, talvez, vocês me corrijam, o fato de ter várias pessoas acima de 50, acima de 60 anos de idade, imagino que também tem um acolhimento dessas dificuldades, não terá? Na Vila Conviver, por exemplo, inclusive com tantos médicos lá também, né? Sim, nós temos médicos, enfermeiros, artistas, é muito diversificado, né? Mas a experiência mostra que o idoso, às vezes, na casa do filho ou na casa da família, quando começam a surgir esses problemas, às vezes ele se sente extremamente desconfortável, compreende? Quando ele tem dificuldade para andar, ele tem dificuldade ao comer e coisas assim. Num ambiente de co-housing isso não existe, porque todos sabem que está muito perto a hora em que cada um pode eventualmente passar por isso. Né? O acolhimento é muito maior. E tem uma coisa muito interessante, numa co-housing sênior você rapidamente descobre quais são os melhores médicos da cidade, que tratamentos funcionam, que tratamentos não funcionam. O nível de conhecimento é muito alto. Não que a gente queira falar de doença, mas a idade, o envelhecimento, é natural esse processo, não é? E como a gente manter qualidade de vida, talvez exatamente tendo ajuda de vizinhos tão próximos e com tantas afinidades, não é? A gente sabe que as 3 coisas mais importantes nessa fase da vida é continuar com uma boa alimentação. Então, nós vamos ter os alimentos orgânicos, né? É a nossa preferência. Você praticar exercícios e você ter uma vida social, ter pessoas para você continuar, né? Interagindo e manter a sua saúde mental. Então, você, nesse processo, mantém saúde física e mental. Né? E tem uma outra questão, imagino, que é econômica, né? Exatamente. Imagino, Mari, que você, na Casa Tucuna, deve ter lá uma equação que fecha muito melhor do que se você tivesse sozinha ou tivesse optado, depois que você ficou sozinha, em morar num apartamento pequenininho. Exatamente. Por exemplo, essa casa
que eu tô, todo mundo acha que a casa é minha, até o proprietário da casa acha que a casa é minha. Ah, que legal, a casa não é sua. Minha casa não é, eu tô lá há 23 anos. Olha. E eu mudei ela totalmente, assim, para essa questão de convívio. Porque antes era uma relação de trabalho, eu tinha fechado uma empresa e eu precisava de um espaço, então tinha espaço de estúdio, de trabalho, então era mais um coworking, né? Exato. E, quer dizer, isso me dá uma condição de não ter preocupação com essa questão de custos da casa. Agora, a escolha das pessoas que moram, que podem compartilhar o lugar, imagino que também passa por uma série de critérios, né? Até por uma questão de segurança também, porque eu já ouvi várias outras pessoas tendo a intenção de fazer algo como você. Eu moro num espaço muito grande, puxa vida, minha conta não está fechando, eu acho que eu quero compartilhar minha residência, né? E hoje tem, todo mundo. Hoje você vai, todo mundo está alugando seus quartos pelo Airbnb, né? Toca o telefone, eu tenho uma coisa, não, eu tenho que responder o Airbnb, todo mundo está alugando. A questão é que, às vezes, eu acho assim, tem muitas pessoas que não têm muito um perfil de estar dividindo a casa e reclamam muito, né? Não, imagina, e fulano teve lá e coisa. Porque realmente tem essa questão. É claro que tem muitas vezes você não pode ter, não consegue ter uma seleção tão grande, né, de pessoas. Para selecionar tanto, né? Agora, no caso da Vila Conviver, já é por afinidade, porque são aposentados, são ex-professores da própria Unicamp, né? Você acha, professor Bento, que a tendência no Brasil vai ser assim, em novas iniciativas de cohousing? Por afinidades? Cohousing, a nossa experiência, a experiência internacional mostra o seguinte, é extremamente importante que a pessoa entenda a filosofia de cohousing, que ela se identifique, que ela ache que aquilo realmente é para ela, porque senão nós temos o mesmo problema. A pessoa não se dá bem naquele ambiente e cria problemas. Se você der uma olhada nas cohouses americanas, há um número enorme de cohouses que depois de 10 anos elas desmontam, elas perdem a qualidade completa, né? Olha só. Então, para fazer uma cohouse com sucesso, a pessoa tem que primeiro divulgar exatamente o que é uma cohouse. Nós descobrimos que trabalhos na área de humanas, né, mostram antropologia, né, coisa assim, que se você tiver 4 grandes amigos, você passa por todas as fases da vida muito bem. Os amigos podem mudar, você tem que ter 4 grandes amigos. Então, na cohousing, você tem um monte de pessoas que você se dá muito bem, são seus companheiros de projeto, né? Mas você tem 4 grandes amigos ali. Então, a hora que você vai para um hospital, a hora que você vai para uma viagem, qualquer problema, você tem alguém que está do seu lado. Quando você mora sozinho, isso não existe. Olha, eu só posso... Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Tanto a conversar, tantas coisas, mas o espaço vai ficar aberto, tá? Para a gente voltar a conversar. Eu agradeço muitíssimo a presença dos dois. Obrigada a você. Né? Acho que é um assunto super atual, contemporâneo, né? E que a gente possa mesmo, né, praticar esse convívio social e acabar com esse individualismo, com essa solidão, né, que não faz bem para ninguém. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela presença dos dois. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Exatamente. Obrigada, gente. Olha, eu agradeço também a você que acompanhou esse nosso bate-papo. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.